7 de setembro, independência do Brasil. Me pergunto, né? As pessoas sabem que independência a gente está comemorando, né? Se realmente deveríamos comemorar essa independência. De fato, o Brasil se torna totalmente independente no dia 7 de setembro de 1822. É isso que eu vou tentar, com alguns questionamentos, responder nesse vídeo logo após a vinheta. Então, falando de independência do Brasil, vamos tratar primeiro, né, do que quem apoiou essa independência. A gente ouve muito falar de José Bonifácio e, de um tempo para cá, de Dona Leopoldina, que incentivaram e apoiaram Dom Pedro no processo de independência, né? Eles, de fato, foram pessoas muito importantes nesse processo de independência. José Bonifácio, né, viveu e estudou muitos anos na Europa, teve uma grande influência iluminista, né, na sua formação pessoal e intelectual, o que, né, fazia José Bonifácio pensar completamente diferente dos políticos brasileiros, né? Eu elenquei aqui algumas coisas que José Bonifácio já naquela época pensava, né? Que o governo tinha que pensar no que ele chamava de civilização dos índios, ou seja, pensar na cultura indígena, no bem-estar dos indígenas, né? Como essas pessoas, que também são cidadãos brasileiros, viveriam, tá? Ele já queria trabalhar pelo fim da escravidão, era contra o tráfico, né, de escravos. Ele já falava em preservação das matas e de uma estrutura fundiária. Ou seja, são temas extremamente atuais. Né? Eu me pergunto, né, por que o Brasil entrega o poder nas mãos de pessoas que não têm, né, o propósito de fazer com que as coisas realmente mudem, melhorem. Né? José Bonifácio é um homem que claramente, pelo menos as ideias, né, são ideias, eram ideias, né, que, se colocadas em prática, o Brasil teria melhorado muito, né? Mas a gente não tem que olhar só para as ideias e as palavras dos homens, né? José de Alencar dizia que o coração do homem é negro e muito negro. Então a gente tem que olhar para as ações desses homens. E José Bonifácio, quando ele vai criar uma proposta de país, né, ele não consegue criar uma proposta de país, ele não cria uma proposta de país com os ideais iluministas, os ideais liberais que ele, né, trazia consigo, que ele tanto explanava, falava. Né? Ele cria um país, né? A gente sabe que José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro, então José Bonifácio, ele, né, foi uma pessoa muito influente no primeiro reinado. Ele vai criar um país, né, à imposição, né? É um país muito conservador. A proclamação da República no Brasil é muito conservadora. Né? É, ela é apoiada pela população nas ruas. Né? A gente tem a população escrevendo panfletos, colando panfletos com cera de abelha em portas, em postes, em paredes, né? Para quem passasse ver. A gente tinha pessoas que passavam a noite escrevendo panfleto com tinta e pena, né, para colar esses panfletos no outro dia de manhã nas ruas, né, virava a madrugada escrevendo. E tínhamos pessoas que liam esses panfletos para aquelas pessoas que não sabiam ler. Até porque a gente tem que lembrar que o Brasil tinha um alto índice de analfabetos. Né? A população brasileira, em sua grande maioria, não sabia ler. E aqueles que sabiam, liam para quem não sabia, né, nas ruas, e panfletos falando sobre a tirania portuguesa, né, e exaltando que o Brasil precisava se tornar um país independente. A gente tem que lembrar que não se tinha, né, a ideia de país, de Brasil como a gente tem hoje. Tá? Se romantiza muito e se coloca, né, o pensamento de hoje como se fosse eles queriam um país independente, um Brasil assim. Não é, a gente não tinha esse ideal nacional, essa identidade nacional que se tem hoje. Né? Isso, né, quando se passa dessa maneira, se passa de maneira errônea. Tá? Realmente se queria uma independência,
política, administrativa, financeira, queria que as riquezas ficassem aqui em solo brasileiro, mas essa independência de identidade não se tinha. Tá? De fato, nós éramos cidadãos portugueses. Nossa cultura era, lógico, miscigenada, porque tinha os indígenas que são os nativos da terra, africanos trazidos para cá à força, mas os portugueses e pessoas de outras nacionalidades europeias que vieram viver aqui. Então era uma mistura danada. Mas essa identidade nacional que se fala tanto, se preza tanto, nós não tínhamos. Não considero a independência do Brasil, né, como tida, como feita e concluída no dia 7 de setembro. Até porque é sabido que a independência do Brasil, as elites, né, optaram por um sistema monárquico porque é o que viram que daria certo naquele momento. Tá? E olhando para a América Espanhola, se tinha, né, como vizinhos 13 vice-reinos espanhóis. Isso se tornaram... ou seja, a América Espanhola foi dividida em 13 vice-reinos para ser melhor administrado. Mas o território era um só. Aquilo era a América Espanhola. Foi dividida em 12 repúblicas. Né? Então, assim, eles não queriam fracionar o Brasil como a América Espanhola foi fracionada. Eles queriam que a América Portuguesa se tornasse independente, né? Mas em um único país. Né? Eles viram as dificuldades que os nossos vizinhos passaram, sofreram principalmente os grandes latifundiários, né? Quando o território se fragmenta. Então, pensando neles, né, até os republicanos da época aderiram, né, ao sistema monárquico, apoiaram o sistema monárquico. Tá? Não que eles considerassem o melhor. Eu, particularmente, né, acho as monarquias, pelo menos as que existem hoje, tá, muito eficazes. Os países são países, né, que a economia é muito boa, a estabilidade desses países não tem como comparar com a do nosso país. Né? Mas hoje nós não temos, né, a revelia do povo, diga-se de passagem, né, não foi por um processo, né, popular que a monarquia caiu no Brasil. Ela surge no Brasil como monarquia independente, né, sustentada, né, pela elite nacional, e ela cai quando essa elite retira esse apoio. Tá? A gente sabe que, agora vou voltar a falar de José Bonifácio, esse homem estudado, viajado, né, liberal, vem ser ministro de Dom Pedro, né, e realmente eles começam a articular como é que seria esse novo país. Em Portugal, Dom Pedro é conhecido como o rei soldado, libertador, né? O rei liberal, porque foi Dom Pedro que deu a primeira Constituição portuguesa, né? Foi Dom Pedro que restaura, né, a monarquia não absolutista. Né? Dom João Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, né, jurar uma Constituição que não existe, que vai ser feita. Quando ele morre, Dom Miguel usurpa o poder e se torna rei absolutista. Então, lá, Dom Pedro ele é visto como um liberal. Né? E essa ideia foi, né, trazida para cá, para o Brasil. Dom Pedro, uma pessoa liberal, um monarca liberal. Dom Pedro ele tinha atitudes liberais. Tá? Mas Dom Pedro ele foi criado no antigo regime. Dom Pedro era um príncipe de uma casa dinástica, absolutista. Dom Pedro de maneira nenhuma concebia certas coisas. A gente tem que entender que Dom Pedro ele foi criado, né, num contexto onde o monarca ele tinha um poder absoluto. Ele viu a sua avó exercer esse poder absoluto, né, não por muito tempo, porque ela, né, logo, né, na infância dele ela ficou doente, né, mas ele viu seu pai exercer esse poder absoluto. E no Brasil, apesar do Brasil querer né, o projeto de nação brasileira, de império brasileiro, seja um projeto de um império, né, uma monarquia parlamentarista, Dom Pedro ele diz que vai jurar a Constituição se a Constituição, né, for digna do Brasil e dele.
E havia, né, trocas de recados entre a Constituinte, a Assembleia Constituinte e o imperador. Tanto que Dom Pedro, né, eu sempre é uma figura que eu gosto muito, estudo muito, escrevi uma biografia sobre, mas Dom Pedro ele é uma pessoa que exerceu o poder, né, numa monarquia parlamentarista, mas a nossa primeira Constituição ela é fruto de uma outorga, né? Ele outorgou, ele deu, ele impôs a Constituição. Ele fecha, né, a Assembleia Constituinte, porque ele vê que a Constituição que eles estavam, né, redigindo não ia né, ao encontro do que ele queria. Tanto que uma das primeiras questões da Constituição era de onde emana o poder, de onde vem o poder. O poder ele emana das ruas, ele emana do povo, ou o poder ele vem da coroa, ele vem do imperador. Né? E Dom Pedro, ele absolutista, né, que era, né, criado no antigo regime, ele, peraí, isso não está certo. Tá? Eu não estou dizendo que não está certo. A gente tem que calçar o sapato do morto. A gente tem que falar, né, a linguagem do século XVIII, século XIX. Né? Ele foi criado como absolutista. Ele tem essa né, a gente passa às vezes essa ideia de que Dom Pedro era muito liberal pelo acesso que as pessoas tinham no palácio, no Palácio Imperial, por exemplo. Ele vivia nas ruas, ele conversava e bebia com qualquer um. Então Dom Pedro ele era um monarca muito acessível, mas eu costumo dizer que Dom Pedro ele tinha, né, rompantes de liberalismo. Ele não era liberal o todo. E agora falando da sua esposa, tá? Dona Maria Leopoldina do Brasil, né? Após a independência, ela foi primeiro, né? Nasceu princesa da Áustria, arquiduquesa da Áustria, né? Se casa com Dom Pedro, só que ela como uma Habsburgo, ela como uma arquiduquesa da Casa de Áustria, ela foi criada, né, dentro do antigo regime. E de uma maneira até mais ferrenha que o marido. Tá? A educação dela foi melhor que a do marido. As virtudes dela, né, ela foi criada dentro de um ambiente, né, mais religioso. Ela era uma católica devota. Né? Então tudo que se esperava de um monarca, de um príncipe europeu, né, enquanto Dom Pedro tinha um pouco, nela era muito mais acentuado. Tá? A educação, a pose, Dona Leopoldina, ela entendia que ela era uma figura pública, então ela não poderia ser vista de qualquer maneira. Ela não poderia fazer qualquer coisa, não poderia trajar qualquer roupa. Dom Pedro não tinha isso. Ele andava de qualquer jeito, ele conversava com qualquer um, ele fazia o que ele queria. Né? E ela não tinha esse pensamento. Até porque, né, como disse antes, a educação dela foi completamente diferente. Dom Pedro, ele era filho, não era o filho primogênito do seu pai. Quando eu digo primogênito, primogênito varão. Né? Porque ele tinha, né, a primogênita de Dom João era uma mulher. Né? Ele teve depois um outro filho, e depois é que nasce Dom Pedro. Dom Pedro é terceiro filho e na varonia é secungênito. Então, ou seja, ele não seria criado para reinar mesmo. Seu irmão que seria educado para, né, reinar. Dom Pedro, a educação dele é, né, bloqueada, parada, né, pauseada para ele vir para o Brasil com 9 anos de idade. Essa educação não é retomada, né, aqui no Brasil. Ele é criado assim, meio que largado. Ou seja, ele foi criado junto com os meninos de São Cristóvão. Brincava na rua, né, brincava nos jardins. Né, tinha uma educação mínima, né, dentro de casa, enquanto sua esposa não. E sim, ela foi grande articuladora, né, desse primeiro momento do Brasil enquanto nação, foi grande incentivadora, fomentadora da independência, escreve carta, né, a Dom Pedro dizendo que ela acha melhor ele optar pela independência. Né? Ela já diz, ó, o pomo está maduro, né? Melhor colher. Né? Então, a independência está aí, né? O processo já está aí, o caos já está instaurado. Né? Pega isso para você. O país já está pronto. O país
não tem como mais ser colônia, não tem como voltar à condição de colônia. Então, né, é daí para frente. A gente tem que entender também um pouquinho do que fomentou esse processo, essa vontade de independência. Se fala muito de Dom João VI. Quando Dom João veio para o Brasil, iniciou-se o processo de independência. Ok, até houve sim, né, um grande progresso no Brasil. E Dom João ele eleva o Brasil à condição de reino. O Brasil deixa de ser colônia e passa a fazer parte de Portugal. Dom João ele cria o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Algarves é uma partezinha lá de Portugal que era, né, um reino independente, né, coladinho com Portugal. Então, em tese, as fronteiras de Portugal eram ultramarinas. O Brasil fazia parte do reino de Portugal. O Brasil não era mais colônia. Né? O Brasil passou a sediar esse reino, ou seja, a capital do Império Português, a capital do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, era o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro torna-se capital desse império e o Brasil passa a condição de metrópole. Né? De fato, as ordens saíam daqui, a coroa estava instaurada aqui, instalada aqui, né? Ou seja, o Brasil fazia parte da Europa. Quando Dom João volta para Portugal e as cortes de Lisboa decidem, né, querem voltar, né, o Brasil à condição de colônia, Dom João volta a Portugal porque as cortes a Revolução Liberal do Porto, que só era liberal para Portugal, que para a gente não tinha nada de liberal, ele volta por exigência das cortes, por conta dessa revolução, e eles querem que o Brasil volte à condição de colônia, né? Que as ordens saiam daqui, que o Dom João ele traz todo o aparato administrativo para o Brasil. O Brasil já tinha seus tribunais, tinha tudo que Portugal tinha, tudo que uma metrópole europeia tinha, o Brasil tinha. Você imagina um processo aqui no Brasil, tramitava aqui. Depois eles queriam que o processo fosse enviado para Portugal, tramitasse lá, que fosse julgado por um juiz lá, para depois voltar. Não tem cabimento uma coisa dessa. Né? Naquela época já sabiam que não tinha cabimento. Então o povo brasileiro, a elite brasileira, né, muito desgostosa, né, e enfurecida, né, com essa possível, né, com esse possível rebaixamento, decide optar, né, apoiar essa independência. Então, isso não se deu de um dia para o outro, foi um processo, acontecimentos, né, se deram nas ruas e em associações, e isso culminou no 7 de setembro. Tá? O 7 de setembro é o dia que o Brasil comemora a independência, mas não é o dia da independência do Brasil como um todo. Tá? Como eu disse, eu diria que o processo de independência vai durar de 1817 a 1826. Né? Vamos lá. Em 1822, 7 de setembro, Dom Pedro ele diz que o Brasil não pertence mais a Portugal. Ele proclama essa independência. Né? Isso é festejado, é comemorado em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas não em todo o Brasil. Tinha uma província, né? Antigamente os estados não tinham esse nome de estado, era província de São Paulo, província das Minas Gerais, província do Rio de Janeiro. Né? O Amazonas e o Pará eram chamados de província do Grão-Pará, e essa província queria tudo, menos a independência. Tá? Essa província era uma das províncias mais ligadas a Portugal. Tá? O norte e nordeste brasileiro era mais fácil de se reportarem a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Tá? Porque o norte e o nordeste brasileiros, as correntes marítimas levam, né, as embarcações muito mais fácil para Portugal do que trazem cá para baixo para o Rio de Janeiro. Né? Ou seja, era muito mais fácil essa comunicação,
A comunicação ocorria mais facilmente entre Grão-Pará e as outras partes. Lá eram chamadas de províncias do norte, né? Não tinha essa coisa de nordeste. As províncias do norte se comunicavam mais fácil com Lisboa. E se a gente for ver, né, as províncias que mais custaram a aderir a essa independência foram as províncias, né, chamadas do norte. Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Grão-Pará. Né? A Bahia foi aderir à independência em 2 de julho de 1823, Maranhão em 28 de julho de 1823. A gente teve a Confederação do Equador em Pernambuco, né? E nós tivemos no Piauí a Batalha de Genipapo. Nós tivemos a República do Crato, que foi proclamada em 1817. Né? E nós tivemos lá uma mulher que protagonizou, né, que ajudou, esteve de frente, né, na proclamação dessa república. Ou seja, foram movimentos, né, que foram, né, a República do Crato foi um dos movimentos, junto com a Inconfidência Mineira e com outros, que prepararam essa independência do Brasil. E nós podemos ver que algumas províncias do norte, né, se recusaram ferrenhamente a aderir a essa independência. A gente, né, costuma dizer que a independência do Brasil foi uma independência branca, né, uma independência pacífica. Mas nós tivemos mortos, nós tivemos batalhas, né, e não foi uma independência branca como a gente pensa. Teve, né, províncias que só aderiram à independência por meio de fogo, por meio de batalha, de arma de fogo, canhões, né, e gente indo contra gente, brasileiro indo contra brasileiro. Né? Então é errado dizer que a independência do Brasil foi independência tranquila. É óbvio, gente, que não se compara às independências de outros países. Né? Até porque os processos, né, de independência vão variar muito de acordo com quem colonizou, como colonizou e como a identidade nacional se formou. Então, o Brasil não teve essa independência tão limpa como a gente pensa, tão branca e romantizada como a gente estuda nas escolas. A gente tem que entender que algumas províncias tinham, né, propósitos diferentes. O Grão-Pará, por exemplo, ele tinha um compromisso com Portugal. Né? Então, assim, eles pensavam e tinham ideias de governo completamente diferentes. Né? Algumas províncias tendiam mais ao republicanismo, outras ao ideal monárquico, junto de Lisboa, ainda como um Reino Unido, e outras já queriam um país independente. Né? Lembrando que muitas províncias pensavam em si próprio, não no território nacional como um todo. Tá? Essa ideia de Brasil independente, né, e unificado foi uma imposição de Dom Pedro, de José Bonifácio, da elite, né, do Sudeste. Porque a gente tem que, se a gente for olhar para o sul do Brasil, a gente tem a província da Cisplatina, né, que ela tinha, né, todo um ideal republicano e que lutou por esse ideal, conseguiu a independência e se tornou uma república. Né, se tornou o Uruguai, que é uma república até hoje. Então a gente tinha muitas províncias que tendiam a esse republicanismo. E isso foi sufocado, né, pela elite do Sudeste. A gente tem que entender que essa proclamação da independência da República de 7 de setembro né, uma independência do Sudeste, né, feita pelo Sudeste e depois imposta a um, né, e outro até chegar a todas as províncias. Eu trouxe só um pouquinho, né, da história da nossa independência, né, só falando de maneira geral, né, alguns fatos da nossa independência. Esse vídeo vai ter uma segunda parte, né? Eu espero que tenha uma segunda parte. Eu já estou preparando o roteiro.
Né, o grande questionamento que eu deixo aqui é: que independência nós comemoramos hoje? Né? Que independência, né, nós temos no Brasil para se comemorar? Um país que, né, nós estamos comemorando 200 anos de independência, 200 anos de governo próprio, de governo autônomo, e 200 anos que nós deixamos muitos dos nossos cidadãos aí, né, de lado. Então fica aí o meu, né, questionamento. Segunda parte desse nosso vídeo, discutindo um pouquinho sobre a independência do nosso país. A gente não pode entender o processo de independência como iniciado num dia e terminado no outro. Muita gente diz que ele se iniciou com a chegada da família real portuguesa e culminou no 7 de setembro. Não concordo, tá? Não que a vinda da coroa portuguesa para cá não tenha ajudado nesse processo. Ajudou, no, a gente pode ver que o Brasil se modernizou com a vinda da coroa para cá, ou seja, ajudou muito, né? Mas o que gerou a independência foi insatisfação com o governo. A gente tem no Rio de Janeiro a Conjuração do Rio de Janeiro, né, onde ideais já trazidos pela Conjuração Mineira são, como eu diria, modificados, ampliados, né, esse ideal de bem público, né, porque a Conjuração Mineira ela traz o ideal republicano. A Conjuração Carioca ele traz esse ideal republicano com mais democracia, né, pensando no bem público. Nós tínhamos muitos médicos e boticários, farmacêuticos, né, e eles se perguntavam como que nós vamos ajudar as pessoas da nossa nação. A nação era o Rio de Janeiro, tá? Que não se tinha ideia de Brasil unificado como se tem hoje. Como que nós vamos ajudar essas pessoas com a ciência que nós aprendemos em Coimbra, né, e em outras universidades aí afora, né? Como nós vamos implementar, né, o bem público, o bem comum, né? E trouxeram esse ideal de democracia para a República, porque a República que queriam implantar com a Conjuração Baiana nas Minas Gerais não era uma república democrática. Nós tivemos ainda a Conjuração Baiana, né, que está ligada, sim, muita gente fala que não, mas a Conjuração Baiana, né, foi o que iniciou, o que culminou lá na Revolta dos Malês, né, que foi, né, uma conjuração mais violenta. A gente teve, de fato, né, muita violência, muito mais do que nas Minas Gerais e na do Rio de Janeiro. Por que eu estou usando o termo conjuração e não Inconfidência Mineira? Né? Inconfidência do Rio de Janeiro, Inconfidência baiana, como Portugal utilizava. Porque Inconfidência é o crime. Alguém corre no crime de Inconfidência, no crime de traição. Então, quando a gente fala que os inconfidentes de Minas Gerais fizeram isso ou aquilo, ou os inconfidentes foram julgados, a gente está falando que os criminosos foram julgados. A pessoa que é chamada de inconfidente, ela é chamada de criminosa. Por isso que eu não utilizo esse termo, não gosto de utilizar esse termo. Tá? Nós ainda temos que lembrar da Revolução do Haiti, tá? Que foi uma revolução, né, de escravos. A Revolução do Haiti, ela era uma revolução de escravos, e os escravos tomaram o poder no país. Tá? Pessoas, né, oriundas de África ou, né, descendentes dessas pessoas que vieram da África tomaram o poder no Haiti. Todas as conjurações que aconteceram no nosso país e a Revolução do Haiti era algo impensado. A Conjuração do Rio de Janeiro, né, uma república altamente democrática e que pensava no bem comum, isso era impensado, isso era muito novo para a época. Né? E a revolta, né, a Revolução do Haiti foi algo que fez, né, os países, e o Brasil principalmente, né, que tinham, né, o regime escravocrata ainda, tremerem na base.
né, em Olinda, lá em 1823, tá? Teve... Foi em 1823, em Olinda, é, no, as crianças cantavam canções exaltando a Revolução do Haiti e os líderes da Revolução do Haiti, né? Isso gerou até um adjetivo, haitianismo. Então, esses escravos estão com mania de haitianismo, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com esses escravos, né? Por quê? Porque no Haiti aconteceu o que aconteceu, né? E a gente deixa muito de lado algumas personagens históricas, né? Alguns grupos históricos. Os escravos eles não estavam, né, a parte do que estava acontecendo na sociedade brasileira, né? Apesar de alguns segmentos pensarem e lutarem para o bem dessas pessoas, pela libertação dessas pessoas, eles não estavam alheios ao que estava acontecendo. As mulheres não estavam alheias ao que estava acontecendo, né? Porque o protagonismo da história, né, no século, né, 19, 18, 17, é masculino. A gente, né, projeta o homem para esse protagonismo. Né, o homem branco, livre, né, e com renda. Só que nós tivemos, né, revoluções, por exemplo, a conjuração dos alfaiates, que foi uma conjuração popular. O povo é quem estava, né, protagonizando. No Brasil a gente tem, né, a maior, que é a revolta dos malês, né, que é uma revolta de escravos, ou seja, os escravos não estavam aqui também, né, só por estar, eles estavam, né, protagonizando sua própria história. É, eles não estavam alheios nesse processo de independência, né, de 1817 até 1826, né, que é o que nós na história chamamos de período da independência, anos da independência. é, Eles não estavam alheios ao que estava acontecendo, né, mas o protagonismo deles era menor, né, pela condição de escravos. Mas nós tivemos no Brasil negros, né, que eram libertos ou já nasceram livres, que protagonizaram, né, parte da nossa história no período imperial ainda. A gente tem que entender que o processo de independência, a independência do Brasil, ela não ocorre no dia 7 de setembro, apesar da gente ter esse feriado nacional e comemorá-lo nesse dia, né? Ela não foi feita por Dom Pedro I, não foi apoiada somente por Dona Leopoldina e por José Bonifácio. Há um conjunto de conjurações, um conjunto de ações, um conjunto de entidades, de pessoas que, nesse trabalho conjunto, muitas vezes em períodos históricos diferentes, né, culminaram no Brasil independente, né? E algo que eu não comentei, né, para terminar esse vídeo, o Brasil para Portugal, né? A gente tem que entender que alguns países, né, principalmente os países da Europa, só vão entender o Brasil como livre depois que Portugal o faz. E nós pagamos cerca de 2.000 libras esterlinas para Portugal como indenização por Portugal perder o Brasil. E em 1825, Portugal ele declara que não tem posse mais do Brasil, que o Brasil é sim uma nação independente, né? Ele só vai confirmar essa nossa independência em 25. Então, nós, né, proclamamos em 22. Houve ainda, né, discussões internas e províncias que queriam continuar se reportando a Lisboa, a Portugal, né? E só em 25 Portugal assume que não tem mais posse do Brasil, mas, né, essa independência a nível interno ela vai se concretizar em 1826. Em 1826 o Brasil torna-se Brasil. O Brasil, né, com suas crises e brigas internas, suas batalhas, derramamento de sangue, né, conjurações e intrigas, se torna o Brasil que nós temos hoje, o país que nós conhecemos hoje, né, quase a nível de território.
a identidade nacional só vai ser começada a construir, né, anos depois, no reinado de Dom Pedro II, né, que é quem vai lutar por uma identidade nacional, pela construção de uma identidade nacional, por uma construção de uma identidade, valorizando, né, a cultura indígena, né, o nativo da terra. Mas fica aqui, né? Não sou muito de comemorar esse feriado, porque eu não acredito nesse dia como independência. A independência para mim é um processo de anos, mas nesse dia que o Brasil para comemorar a independência, né? Fica aqui o meu parabéns ao povo brasileiro, né? Digo aqui que eu tenho esperança no povo brasileiro, amo o meu país, amo a minha terra, né? Eu espero, né, firmemente que nós consigamos um dia nos tornar um país justo e bom para todos os brasileiros. E agora eu vou dar aquele recadinho de sempre, né? Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha, dá like, né? Envia esse vídeo aí para todo mundo que você acha que vai gostar. Eu acho que a gente precisa compartilhar um pouco mais, né, de cultura, de literatura, de coisas boas nas redes sociais, porque de tragédia, né, a gente já está cheio de tragédia. Falei aqui de conjurações, de morte, né, não é de hoje que acontece tragédia no nosso solo, na nossa terra. E que país a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e que independência a gente está comemorando, né? É uma independência, né, justa, é uma independência boa. A gente está comemorando a independência de um país, né, que realmente é a pátria, a mãe de muita gente, ou é uma mãe que deixa muito a desejar, tá? Então fica aí, né, esse indagamento, essa indagação, esse questionamento, quase que eu falei errado, né? Esse questionamento, né? Essa reflexão. Qual é a independência que a gente comemora no 7 de setembro?